Dando sequência, então, à nossa aula, outra forma de comprovar, de argumentar nos nossos textos é trazendo dados estatísticos, certo? Os dados, de fato, eles trazem por meio de pesquisas, né? No caso aqui a gente está vendo uma do Datafolha, nós podemos ter um dado IBGE, da PUC, da Organização Mundial da Saúde, certo? Os dados também eles são excelentes formas de argumentar dentro do texto, tá? Mas pessoal, assim, ó, para linguística textual, para o argumento por dado estatístico ser relevante, confirmar aquilo que eu trago para o meu texto, pessoal, eu preciso cuidar o seguinte, ó, que todo o dado que eu vou mostrar no meu texto, ele precisa sempre ter uma fonte. Por que ele precisa ter a fonte? Porque senão a banca pode, ao mesmo tempo, na hora da correção, se questionar. Mas da onde o candidato tirou isso? Como é que ele sabe isso? Como é que ele sabe essa informação? Certo? Aí acontece como muitos de vocês acabaram me perguntando. E às vezes a gente lê um dado, vê uma informação num jornal, né, na correria, na internet, e a gente não lembra a fonte. Isso é um problema? Gente, isso é um problema por quê? Porque na redação, no momento que eu apresento uma estratégia argumentativa, eu mostro para o meu leitor, nesse caso a banca, que eu possuo força de conhecimento. E um dado, para ele ter essa força de conhecimento, ele precisa ter fonte, tá? Então, analisando também esse parágrafo de desenvolvimento com vocês, tá? Pessoal, essa questão aqui, tá? Também respondendo outras dúvidas de vocês. Gente, não se preocupem que logo logo a gente vai aprender como se estrutura esse parágrafo de desenvolvimento, tá? Até então, o nosso grande intuito aqui é que vocês percebam a relação que um argumento precisa ter no texto e como eu posso apresentar um argumento válido, tá? No parágrafo de desenvolvimento, a gente sempre situa aqui no topo a ideia que a gente vai defender. Essa ideia ela ganha um nome que nós vamos estudar, que se chama tópico frasal. E a partir dessa ideia, eu tenho os mecanismos para comprová-la no texto. Ou seja, os argumentos que nós estamos estudando, tá? Então, analisando esse parágrafo, ó. Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Tá? Aqui nós temos, então, a redação sobre a manipulação do comportamento pelos dados da internet. E o que está em vermelho, pessoal, é a ideia que o candidato defende sobre o texto. Tá? Que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Ponto. Agora ele vai ter a chance de se justificar e comprovar o porquê que ele está apresentando essa ideia. E olha a estratégia argumentativa que ele vai usar. Ó. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 2001, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Então, olha como ele se justifica, olha como ele comprova a ideia por meio desse dado estatístico. Vai dar sequência na argumentação, ó. Isso acontece porque desde cedo a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação que memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele e, assim, fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. Então, olha só, aqui no parágrafo, mais uma vez eu ressalto com vocês, pessoal, não é apresentar uma ideia e usar um argumento, é usar argumentos. E que de preferência seja uma estratégia argumentativa.
uma área do conhecimento como a gente já trabalhou. A gente observa aqui em negrito que a estratégia argumentativa se encaixa na competência 2, área do conhecimento, porque ele está apresentando um dado estatístico. Após isso, ele usa um fato verídico, uma coisa que é verdade, que as crianças hoje sim, cada vez mais cedo elas possuem, né, aparelhos tecnológicos e que isso pode então acabar influenciando esse jovem indivíduo a ter um perfil de interesse, a ter um perfil consumista. É o que a gente consegue perceber neste parágrafo, certo? Feito isso, vai fazer um fechamento. Pessoal, a gente nunca termina, tá? Parágrafos com argumentos soltos, tá? A gente sempre finaliza o parágrafo ressaltando a ideia que a gente mostrou no parágrafo. Olha só, dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa para relações socioeconômicas, ok? Então, olha só como os argumentos, eles comprovam como tudo tem sentido, como tudo é muito bem amarrado no texto, tá? E também, pessoal, quando a gente usa, né, um dado, aqui nós temos uma sigla, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Pessoal, aqui, no caso, né, o correto pela norma é nós colocarmos a sigla por extenso e entre aspas, né, colocarmos a sigla, tá? Mas no caso, pessoal, se alguém só colocar IBGE, se colocar só OMS, Organização Mundial da Saúde, né, se colocar só a sigla, nós também hoje, na correção do Enem, não é uma coisa que vai te trazer grandes descontos, tá? Mas a gente vê alunos que são mais comprometidos, que colocam por extenso e entre parênteses, então, a sigla, para ficar mais correto. Mas se alguém só colocar a sigla, pessoal, não é um problema que vai te comprometer, te tirar créditos do texto, tá bom?